Paulo, a maior cidade do Brasil e uma das 10 maiores do mundo. Quando o assunto é água, as primeiras imagens que nos vêm à mente são de rios contaminados, enchentes provocadas pelo transbordamento dos rios Tietê e Pinheiros e de dejetos boiando ao longo destes rios. Nesta metrópole, já marcada pelos problemas do caos urbano, se soma agora uma nova crise, a falta de abastecimento de água. Quando a gente diz em São Paulo, pô, o Pinheiros, o Tietê, fede pra caramba, tá horroroso o cheiro desse rio. O rio não tem cheiro. O que a gente pôs no rio é que fede. Como o uso de agrotóxicos afeta comunidades pobres no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Os casos de câncer e a contaminação da água assustam os moradores da região. São os vizinhos do perigo, moradores das quentes comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha, cercadas por plantações de eucalipto. Lavouras a sumir de vista. Esta é uma das regiões mais secas do mundo, mas ao mesmo tempo em que o povo sofre com a falta d'água, também é prejudicado pelo excesso. A chuva cai nas montanhas e desce arrastando os agrotóxicos das lavouras para as represas que abastecem as casas dos moradores. Como não há estação de tratamento na zona rural, o veneno encharca o subsolo e compromete os poços artesianos. Nas casas, não há filtro que impeça a chegada do perigo. Eu estou tomando veneno. Um excesso de egoísmo de cada um, de querer produzir, de querer fazer fortuna, não é? Nós estamos falando da água. A água é a mesma coisa que o sangue para a paisagem. Então, a paisagem é como se fosse o seu corpo. E a água que perflui a paisagem é como se fosse o sangue. Então, os rios são o sistema venoso, que traz de volta aquilo, ou pro oceano, né, no caso. E o que traz para dentro desse corpo, digamos, a água fresca? Chuva. São os rios aéreos, rios voadores, que é outra coisa que a gente trabalha aqui também. São 12 regiões hidrográficas espalhadas pelo território nacional. São elas que irrigam e espalham as águas por todos os cantos do país. E o melhor lugar para armazenar a água que cai da chuva é o solo. Você faz um manejo adequado da agricultura, você mantém a água no solo. E essa água no solo, então, ela vai abastecer os mananciais na época de seca. Quando você tem florestas, essa água infiltra, né, por causa das raízes, ela infiltra, vai abastecer, né, os lençóis freáticos. A água que cai infiltra no solo e se armazena em 2 camadas subterrâneas. A mais superficial, até cerca de 10 metros abaixo da terra, é o lençol freático. A mais profunda, o aquífero, é uma extensa formação rochosa cheia de poros, capaz de guardar uma grande quantidade de água. E a partir daí, essa água pega e brota. A gente tem que lembrar sempre que a água, ela obedece um ciclo. Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva, que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. E esse ciclo, ele é composto de várias partes. Para você ter esse ciclo, essas nascentes com produção de água, vamos falar assim, você precisa ter essa cobertura vegetal para que esse ciclo dê continuidade. Isso não acontece nas cidades. Sem vegetação, o asfalto, o concreto e o cimento tomam conta do cenário. Deixam a superfície impermeabilizada, não permitindo que a água das chuvas penetre e fique armazenada no solo. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. É soja a perder de vista. Lucas do Rio Verde é um dos 5 maiores produtores agrícolas de Mato Grosso e um grande consumidor de agrotóxicos. Em 2010, mais de 5 milhões de litros foram despejados nas lavouras.
Aqui em Lucas do Rio Verde, a distância entre a zona rural e a zona urbana é muito pequena. Desse lado, a plantação de soja. E desse outro lado dessa estrada, uma rua asfaltada. É um bairro da cidade. E o que uma pesquisa feita aqui mostrou é que os agrotóxicos usados na lavoura já não estão mais só no campo, não. Já chegaram à cidade. O sinal de alerta foi dado por este professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele contou com a ajuda de estudantes de escolas públicas. Durante 3 anos, entre 2007 e 2010, eles coletaram amostras de água. Dos 12 poços de água potável analisados, 83% estavam contaminados com resíduos de vários tipos de agrotóxicos. Na avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, não há risco para a população. Os resíduos que foram encontrados, eles estão dentro do permitido para as legislações. Eles estão próprios para consumo humano. Mas a pesquisa foi além. Constatou que não era só a água potável que estava contaminada. Mais da metade das amostras de água da chuva também. O que mais impressionou foi o resultado da análise do leite materno de 62 mulheres que estavam amamentando. Todas as amostras tinham presença de pelo menos um tipo de agrotóxico. Quando se trata de cuidar do meio ambiente, o primeiro passo é manter as florestas em pé, uma vez que tudo começa por lá. Afinal, são as árvores que mantêm a umidade do solo e do ar. Você sabe que uma árvore de grande porte pode colocar na atmosfera mais de 1000 litros por dia. É uma tonelada de água por dia que uma única árvore coloca na atmosfera para os ventos levarem para outras regiões. As chuvas, por assim dizer, no Sudeste não são isoladas. Elas não se formam no Sudeste e não caem no Sudeste. Elas vêm, sim, da Amazônia, de uma área florestal realmente intensa, forte e preservada. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Foi o olhar privilegiado de piloto que abriu novos caminhos para pesquisas ambientais no país. Moss percebeu que a floresta é como uma máquina de chuvas e que essas chuvas são levadas pelos ventos e percorrem caminhos definidos. A esses caminhos, ele deu o nome de rios voadores. É uma maneira muito poética de descrever um fato científico, que é o fato que existe uma transferência muito grande de umidade da Amazônia para outras regiões do Brasil, através dos rios voadores. O rio voador entra com os ventos alísios que sopram do leste para o oeste, então da África acima do continente, acima do mar inicialmente, empurrando essa água acima do continente. Então, Belém, por exemplo, é uma porta de entrada. É ali que entra muita umidade. O fato que a floresta está presente é justamente uma maneira de ajudar a umidade de se perpetuar e continuar esse caminho até o Acre, porque o Acre é uma região onde o rio voador faz a curva, os ventos fazem a curva. Por quê? 80% da umidade no ar se encontra abaixo de 3.000 metros. E os Andes, uma barreira natural, porque são montanhas de 4 a 5 mil metros. Então, uma parte da umidade que normalmente passaria direto é desviado pelo sul e o vento faz a curva justamente no Acre e que permite justamente que o Mato Grosso, o centro-oeste do país, até o sul do país, se beneficia desses rios voadores, desses ventos que vêm do sudeste para o sul. No início, a fazenda era muito pasto, muito capim, né? Muito verde. Mas com esse espaço de tempo, foi acumulando criação e foi degradando o terreno, acabando, né? O pasto acabou, foi virando erosão. Rebanhos de gado precisam de grandes quantidades de terra para sua criação, e estas terras têm que vir de algum lugar. E muitas vezes partes das florestas estão sendo desmatadas para sua produção. Uma das maiores causas da falta de água no mundo é o número de animais que existem no planeta, porque atualmente tem mais animal do que gente. Produzindo pasto em grande escala para abastecer um número muito alto de animais, enriquecendo assim as grandes indústrias, as indústrias e suas técnicas de forçamento de produção da terra podem danificar o solo,
contribuindo assim para uma desertificação. A técnica de plantio em cima de plantio empobrece o solo, podendo danificar por completo o ecossistema do local. Se você não conserva solo, você também não tem água. Então, uma coisa está ligada à outra. A qualidade do meu solo vai refletir na qualidade também de água, porque o solo é um filtro para essa água, de qualidade dela. A qualidade do meu solo vai refletir na milhares de micro-organismos que vivem dentro do solo e que são responsáveis pela reciclagem de nutrientes. A depuração da água no ambiente natural ela é feita por micro-organismos. A gente não paga por isso. E essa água boa que a gente tem foi um trabalho aí de denitrificação, um monte de processo químico, que são os micro-organismos que fazem. Na natureza, as folhas caem, os galhos caem, as árvores caem e eles se decompõem diretamente no solo, devolvendo para esse solo todos os nutrientes para que nasçam novas plantas. Além disso, a gente tem essa camada cheia de folhas aqui que cobre o solo. E o solo que está coberto, ele não perde nutrientes. Quando o solo não tem essa camada, naturalmente ele perde. A degradação prossegue em ritmo assustador. Para se ter uma ideia, a cada 4 minutos, o Brasil perde uma área de floresta equivalente a um campo de futebol. São 15 campos por hora e 360 por dia. Os grandes desmatamentos que ocorrem e a perda de solo faz com que haja diminuição, inclusive, da água e também a diminuição da qualidade, não só em quantidade, mas qualidade dessa água. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Quando se desmata muito, os rios enchem mais na época das chuvas, as inundações são muito mais frequentes e devastadoras, e os rios secam muito mais na época da estiagem, normalmente faltando água até para o abastecimento humano e para a agricultura. É um problema mundial. Em 82, 83, eu acabei fazendo uma volta ao mundo de avião, na Embraer, pequeno avião, era esse aqui. E 3 anos voando a baixa altitude, deu para perceber realmente a fragilidade da terra, as dificuldades dos povos com água, com montanha, com desertos. Então me toquei realmente que o ponto importante para a gente é cuidar do nosso meio ambiente. A ciência vem afirmando a importância de se manter as florestas em pé para a geração de chuvas que caem sobre boa parte do país, nos garantindo água, clima ameno e qualidade de vida. Sem floresta, não tem água. Nós temos um sistema extremamente fragilizado, nós temos no limite uma questão de abastecimento. Tem muita área que está sendo desmatada, principalmente nas margens do rio. E se você olhar as margens desses reservatórios, não tem proteção. Mas é a primeira vez que se olha para o reservatório. E esse desmatamento é super prejudicial porque quando você retira as árvores, você retira o suporte para que a terra não vá para dentro da represa. E esse assoreamento acaba diminuindo a quantidade do reservatório. Acaba diminuindo a quantidade de suporte de água. Quando a gente fala em proteger mata ciliar, hoje no Brasil a gente vê que se gasta muito mais dinheiro fazendo desassoreamento de rios, tirando terra de rio, do que com o saneamento. O sistema Cantareira ele é extremamente importante porque ele abastece cerca de 9 milhões de pessoas, né, na região metropolitana de São Paulo. No levantamento que a gente fez, né, do mapeamento que a gente fez, cerca de 46% das áreas de APP estão ocupadas por outras ocupações que não floresta. Então, a maior parte desses 46% é pasto e outra parte é eucalipto. Conversando com os próprios proprietários, é que eles mesmos percebem a necessidade de restaurar essas áreas no entorno dos corpos hídricos. Né? Eu plantei umas 1.200 árvores, né, como já falei para vocês antes. Eu tenho muito orgulho de falar, 38 variedades. Tá? Então, às vezes a pessoa fala, eu vou gastar muito. Não fica, é muito barato demais. Você compra uma muda hoje por R$1,50, R$2. Em 4 anos aumentou uns 40% a água. Tá mais limpa a água, tudo, né? Valeu a pena. Nossa, valeu a pena. Um primeiro papel importante que essa floresta desempenha, ela é a interceptação. Interceptação de água de chuva, interceptação de sedimento, de poluentes. Primeiro fator físico importante. Interceptação de sol,
né? A mata ciliar funciona como um cílio mesmo, né? Vai proteger aquele ambiente aquático ali e o entorno dele. Antes, todos os proprietários rurais deveriam proteger no mínimo 50 metros de florestas ao redor das nascentes. Agora, com a possibilidade de manter plantações e pastagens a título de área rural consolidada, a proteção será de apenas 15 metros. A diminuição da área originalmente protegida foi de 70%. Quando a gente fala isso para o agricultor, que aquela nascente dele, ele só vou proteger com 15 metros, ele fala, vocês estão loucos, pode por 30 ou 50 metros, porque é a minha nascente, a nascente que condiciona a água na minha propriedade. E é muito real. Hoje, qualquer propriedade rural só tem valor se ela tiver água. Então, a mata ciliar seria para proteger as nascentes. E como é que 15 metros, logo a enxurrada entra nessas nascentes? A nova lei diminuiu drasticamente a proteção às matas ciliares. A faixa de floresta necessária à proteção dos rios variava de 30 a 500 metros ao largo de cada margem, a depender da largura do rio. Agora, com a possibilidade de manter plantações e pastagens a título de área rural consolidada em áreas já desmatadas até 2008, essa faixa protegida vai variar de meros 5 a 100 metros ao largo de cada margem, a depender do tamanho do imóvel. Em alguns casos, a diminuição foi de 99% da área originalmente protegida. Então essas faixas de proteção estão relacionadas ao tamanho da propriedade. Quanto maior a propriedade ao longo dessas áreas marginais aos rios, maior a área de proteção. As maiores propriedades acabam se estabelecendo em áreas tendencialmente mais planas, que não estão nas cabeceiras dos cursos d'água. Então, o que se estabeleceu no final é uma proteção relativamente maior nas áreas mais planas e uma proteção relativamente menor nas áreas de cabeceira, que em tese deveriam ser mais protegidas, vamos dizer assim. Para você proteger um rio, um riozinho, por menor que seja, com essa largura de área florestada, né, ao redor desses rios, a gente tem visto que isso é muito pouco, né, para conseguir tamponar os efeitos daquilo que está fora dessa faixa. E o que acontece fora dessa faixa sempre é muito caótico, é muito drástico, né? Principalmente em culturas anuais. O solo é revolvido todo ano, às vezes mais de 2 vezes por ano. Esse solo revolvido, ele fica vulnerável a qualquer chuva e ele vai ser carreado para dentro do rio. Então são 2 problemas grandes. Você perde água, qualidade da água, e você perde solo, que é o bem mais precioso da agricultura, é o solo, não é? Tratar a água para consumo humano custa caro, e quanto menor a contaminação do líquido captado no reservatório, maior a economia de recursos públicos. Esses sedimentos atravessam e acabam caindo na água. Você vai ter muita matéria orgânica ali, as plantas proliferam numa taxa tão grande que os animais que ali vivem não conseguem se comer o tanto de planta que está crescendo. Então isso vai gerar uma eutrofização e, por fim, os animais que estavam ali vão acabar morrendo. Então esse ambiente vai ser um ambiente com grande tendência à hipoxia. O que é hipoxia? Um local com baixa quantidade de oxigênio dissolvido. Baixa quantidade de oxigênio dissolvido, menos oxigênio para quem precisa respirar dentro da água, que são os peixes, larvas de insetos e todos esses outros organismos aquáticos. E isso pode acabar matando os anfíbios também, eliminando espécies que não vão conseguir viver nesse ambiente. Tem os predadores das pragas, né, que vivem dentro da floresta e que ajudam a diminuir o impacto da monocultura ou das culturas que sofrem ataques de insetos. E isso depois a gente tem até um problema de saúde, porque depois aquele agricultor não vai conseguir não usar um defensivo agrícola. Então, se ele era um produtor orgânico, vai ficar muito mais difícil para ele. Então, ele vai deixar de ser orgânico para vender um produto que tem defensivos. Esse material, quando chega no curso d'água e ele torna a água então barrenta, e o município tem que captar essa água porque não tem outra água para abastecer a população do município, ele tem que tratar. E para tratar essa água, ele tem que botar uma série de aditivos. Então, além de ter que gastar mais recursos com isso, a água também vai sendo modificada em termos da sua qualidade para abastecimento público.
Então é um processo extremamente danoso, né? A presença de uma floresta na propriedade rural, ela faz um papel absurdamente importante. Toda a nossa atividade de produção, quando nós falamos de soja, feijão, milho, são atividades que dependem da ação de polinizadores. São insetos, são pequenos animais que vivem nessas florestas na paisagem. E quando essa espécie agrícola está em floração, eles se deslocam para a área agrícola para fazer a polinização. Os cafezais vingam muito melhor os frutos, porque tem mais polinização, porque tem os polinizadores que vivem na floresta. Até a soja se beneficia. Você ter as florestas perto das propriedades sempre foi importante. Tendo outros insetos, animais que conseguem combater aquelas pragas, que dão conta de você resolver o seu problema sem que necessariamente você precise usar alguns fertilizantes químicos, né? Floresta é o maior aliado da agricultura. Por quê? O maior insumo da agricultura é água. Né? Você precisa de toneladas de água para produzir uma tonelada de soja. Muitas toneladas para produzir uma tonelada de carne, de bife. Esse é bem conhecido, esse efeito. E agora nós estamos mostrando, já vimos mostrando o efeito da floresta sobre a zona produtiva do Brasil. E não é só Mato Grosso, não. É toda a região meridional da América do Sul, a leste dos Andes. Até a parte central da Argentina recebe a umidade da Amazônia. Foi oferecido ao Congresso Nacional um arsenal de instrumentos tecnológicos novos que poderiam ter sido muito bem aproveitados numa legislação realmente moderna, ágil e que combinasse o respeito com o meio ambiente e o estímulo a uma produção rural sustentável. O SBPC participou de vários debates, houve inclusive um grupo dentro da SBPC que tratou do assunto, discutiu e gerou um documento bastante interessante sobre essas questões de manutenção de áreas, APP, reserva legal. No entanto, no final das contas, o que valeu foi um lobby em congresso. Quer dizer, eu diria que não há, o lobby científico é praticamente inexistente. Em havendo a vontade política, a ciência tem muito a contribuir. Né? Precisa haver a vontade política. E o que nós estamos vendo? Que a vontade política está atrelada aos interesses com forte raízes ideológicas, não necessariamente no interesse da sociedade ou do Brasil. E se você fizer essa pergunta a cada um da comunidade científica, você vai sentir a mesma coisa. Os documentos feitos pela SBPC, os documentos feitos pela Academia Brasileira de Ciências, os documentos feitos por nós, de norte a sul, não sou só eu, existe um grupo grande, não só dos manguezais, como dos outros sistemas, das outras áreas úmidas, e nós não fomos escutados. Nós fizemos várias recomendações. Saíram assinadas do Ministério do Meio Ambiente. Foram enviadas essas recomendações de um Comitê Nacional de Zonas Úmidas. Sequer fomos lidos. Não fomos escutados e a nossa proposta era levar para o Legislativo sempre as questões científicas, como é que as alterações do Código poderiam ou não ser sustentadas pelo conhecimento científico. E na Câmara esse conhecimento científico foi praticamente ignorado e não era nem a intenção de usá-lo. Houve uma grande mobilização da comunidade científica para tentar mostrar o porquê não fazer isso, o porquê não diminuir essa área florestada na APP, o porquê não de ter espécies exóticas no meio da reserva legal. Enfim, houve uma mobilização, houve vários eventos, né? Foram feitos vários documentos que chegaram na mão dessas pessoas. Eles não podem alegar total ignorância. Houve uma equipe técnica do governo federal que estudou o porquê disso. Só que as pressões políticas, elas são acima de qualquer Deus, né, e qualquer ciência. Essa que é a verdade. A maior parte da população brasileira se manifestou contra essa revogação. E mesmo assim, os parlamentares lá, majoritariamente, revogaram o código. É algo que mostra uma distorção do nosso sistema político. Nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Código Florestal, por ter violado o artigo 225 da Constituição. Todos têm direito a um ambiente equilibrado. Por que é um direito de todos? Porque esse ambiente equilibrado é fundamental para a qualidade de vida de todos os brasileiros. A lógica da prevenção, da preservação, da conservação, ela foi violada. Essa anistia,
entende, pelas diversas flexibilizações que foram conseguidas pela bancada ruralista lá no Congresso Nacional. Foram tantas as barbáries que foram cometidas contra a natureza e contra a sociedade que ela não vai ter como parar em pé, porque não se sustenta, não tem como você falar tem que envenenar, tem que contaminar o rio, tem que derrubar a floresta, não tem nada que sustente isso. A Itaipu é a maior geradora de energia elétrica do mundo e ela exatamente é a maior geradora porque tem a prodigalidade das águas do Rio Paraná. Se nós não tivéssemos o fluxo intenso e a riqueza de ter um rio perene, nós não teríamos esses recordes que Itaipu bate, gerando 19% de toda a energia que o Brasil consome. É preciso que todos os reservatórios e os rios tenham esta cobertura florestal, isto é, que as suas margens estejam protegidas com reflorestamento ou mantendo a mata, porque isso é uma extraordinária possibilidade de manter a qualidade da água, mas ao mesmo tempo manter a abundância da água. É unânime. A agricultura só tem a ganhar com a preservação e reconstrução de ecossistemas nativos dentro das suas propriedades. Do Pantanal à Amazônia, dos rios e lagos aos mananciais destinados ao uso da população. O trabalho das organizações de defesa do meio ambiente não para. Quando se fala no consumo de água, não se pode pensar apenas naquela que a gente vê saindo do chuveiro ou das torneiras. Existe também a que não se enxerga, ou que poucos se dão conta do seu uso. Estamos falando da chamada água virtual. Pera. Água virtual? Por exemplo, os milhares de litros consumidos para se produzir apenas 1 quilo de carne de boi. Só para vocês terem uma noção, assim, ó. Pra gente produzir 1 quilinho de carne bovina, gasta-se em média 16 mil litros de água para 1 quilo de carne. Para as outras carnes, frango e tal, eu vou botar aqui na tela para vocês terem uma ideia de quantos litros de água gasta para a produção de cada uma delas. Em nível global, a indústria de carne consome de 34 a 76 trilhões de litros de água por ano, sendo responsável por 1/3 do consumo de toda a água do mundo. A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. Os milhões de litros para se produzir 1 hectare de soja. Estima-se que cerca de 800 milhões de pessoas encontram-se subnutridas no mundo. E de uma coisa não dá para discordar. Nós temos alimento suficiente para garantir o sustento de toda essa gente. A questão aqui é principalmente a sua má distribuição. Para alimentar um gado que futuramente servirá de alimento aos humanos, gasta-se uma maior quantidade de grãos e nutrientes que a própria carne fornece. Em países com alto nível de desnutrição, 82% dos grãos produzidos internamente serão destinados ao alimento de um gado que vai abastecer, no futuro, a mesa de países de primeiro mundo. E aí, o que a gente vê na televisão? Tome banho de 5 minutos, ou não tome banho, né? Não deixe a pia ligada, dê menos descarga. Claro que todas essas medidas são importantes, são coisas que a gente tem que ter consciência até para a gente levar uma vida mais consciente e mais sustentável. A gente tem essa ideia de que a maior parte do consumo de água doce que a gente tem no planeta vem do nosso consumo, né? Do consumo, assim, do dia a dia. De tomar banho, de lavar roupa, desse tipo de coisa. E as pessoas, né, acabam orientando a gente a gastar menos água, não lavando seu quintal, tomando banhos mais rápidos e esse tipo de coisa. O preocupante é que enquanto tentamos nos conscientizar, diminuindo nosso tempo no banho e economizando assim até 20 litros de água, 9 litros de água são gastos na produção de meio quilo de carne. Mais de 50% de toda a água doce que a gente usa no planeta, ela é destinada para pecuária, no sentido de que dar água para os bichinhos beberem e para regar toda a plantação de soja e milho, que são os 2 principais grãos que os bichinhos consomem. A gente ainda está acabando com a água para criar esses animais.
Então é muito importante a gente se conscientizar disso. Quando vocês começam a estudar um pouquinho mais sobre o porquê não consumir tanta carne, e eu não estou falando aqui pra todo mundo virar vegetariano, vegano, não. Eu tô aqui só te colocando essa reflexão. Você pode sim diminuir um pouquinho do seu consumo. Tem aquela campanha que as pessoas fazem, né? Segunda-feira sem carne. Poxa, por que não tentar aderir? Se você pensar, só de você não consumir carne às segundas-feiras, é como se você reduzisse mais ou menos 14% do seu consumo de carne, que é muita coisa. Outro fator em que as grandes indústrias de carne vêm influenciando é a poluição das águas de rios e oceanos. Um rio morre quando não existe oxigênio suficiente na água ou quando uma grande quantidade de produtos químicos é eliminado na água, ocasionando a morte dos peixes. E a maior contribuidora para essa morte dos rios são as indústrias produtoras de carne. A poluição de rios também pode nos prejudicar, além de causar a perda da biodiversidade e a destruição do ecossistema. Quero que você imagine um aquário, um peixe doente e água suja. Ora, se você quiser curar esse peixe que está nesse aquário, a coisa que você tem que fazer é trocar a água do aquário. Pois é, as nossas células, nós somos como um aquário ambulante. As nossas células estão nessa nossa água, 70% do corpo é água. Se essa água estiver contaminada, as nossas células adoecem. Se mais de 70% do corpo é água, você já se perguntou qual a qualidade da água que você bebe? O limpar o aquário no ser humano significa aumentar o turnover hídrico. Ou seja, por um período eu vou utilizar mais água. Eu vou tomar 3, 4 litros de água por dia para fazer uma desintoxicação. Essa desintoxicação é feita com mais água e uma água apropriada. E uma água apropriada. E uma água apropriada, que nós vamos entender no desenrolar dessa palestra. De toda a água existente no planeta, apenas 2,5% é potável. Apesar do planeta ser constituído mais de 2/3 de água, é 2/3 de água salgada. A água doce é menos de 2%, é quase nada. E, infelizmente, a maior parte dessa água doce está contaminada. Os outros 97,5% estão nos oceanos. Naquela pequena fatia de 2,5%, 2/3 estão nas geleiras dos polos. E apenas 1/3, localizado nos rios, lagos e aquíferos, serve para o consumo. Um número cada vez maior de países vem recorrendo à água do mar para garantir o abastecimento. Só na Flórida, nos Estados Unidos, estão funcionando mais de 30 usinas que deixam a água do mar pronta para o consumo. Esta usina de dessalinização, instalada em Palm Beach, na Flórida, produz água suficiente para o consumo de milhares de moradores de 3 distritos do condado. A tecnologia remove não apenas o sal, mas as impurezas lançadas ao mar. Esta usina, construída em apenas 18 meses na China, produz 50 mil metros cúbicos de água potável por dia a partir da água retirada da Baía de Bohai, no sul. A água passa por 8 etapas para a remoção do sal, de resíduos sólidos, germes e bactérias. Numa delas, percorre 1,5 km de tubos equipados com filtros especiais antes de sair canalizada para as últimas fases de decantação e limpeza. Nada como começar o dia com um copo d'água pura, saudável. Saúde para vocês aí no Brasil. Na verdade, eu estou bebendo água do mar, do Mediterrâneo. Mas assim como eu, 20% da população aqui de Barcelona, na Espanha, também bebe água do mar. Por isso, o Bom Dia Brasil veio até aqui a Barcelona para mostrar como funciona uma grande usina que transforma a água do mar em água de beber. A usina de dessalinização começou a funcionar há 5 anos. Quem nos mostra a operação é o engenheiro-chefe, Carlos Miguel. Ele explica que a água é retirada do mar e passa por uma série de tubos, filtros, depósitos. As impurezas e o sal são totalmente retirados. O sistema funciona de forma automática e praticamente sem operários. Mas o engenheiro explica que o custo da água fica alto por causa das grandes instalações e principalmente o consumo de energia elétrica. Depois
A água ainda recebe produtos químicos. A água ainda recebe produtos químicos, químicos, para ficar totalmente potável e agradável ao paladar. Para o diretor da Agência de Água de Barcelona, o sistema é principalmente uma garantia para a época de grandes secas. Ele reconhece que é um investimento muito alto, cerca de 750 milhões de reais para uma usina como essa, para fornecer água para 1 milhão de pessoas. E para o consumidor final, houve aumento na conta de água com a entrada dessa usina? Henrique Velasco explica que o morador de Barcelona teve um aumento na conta de 50% a 70%. 1.000 litros de água do mar tratada custam para a cidade R$ 1,50, o que é considerado caro. Com isto, a conta de uma família de 4 pessoas fica em média por cerca de R$ 100, o que também é considerado um preço muito alto, mesmo na Europa. A conclusão dos técnicos é que a água do mar pode até ser boa, saborosa, mas dói no bolso e só é opção mesmo quando não há outra fonte para beber. Será que depois de tudo isso, a população mudou de comportamento? Os sinais da escassez estão aí. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas vivem quase sem água. Ou melhor, sobrevivem. Será que vale a pena continuar desperdiçando um bem tão essencial? Será que já não passou da hora de escolher o que realmente importa? Pensar na vida, pensar no planeta que é um só? Afinal, que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Enquanto todas as pessoas que pagam impostos estão muito ocupadas com a sua lide diária, estão gerando dinheiro, cuidando dos filhos, etc., nós estamos aqui na frente do computador pensando.